Que a graça de Deus esteja conosco em mais um culto de adoração a Deus, em mais um momento em que podemos aprender da palavra do Senhor. Porque Deus permitiu o mal? E por que Deus não destruiu Satanás imediatamente após a sua rebelião? Por mal entender esses assuntos e não obtermos respostas a essas perguntas, podemos interpretar mal o caráter de Deus e até descrer do seu amor, da sua grandeza e da sua justiça. Existe um texto na Bíblia muito mal interpretado. É Isaías 45, verso 7, que nessa tradução que tenho em mãos diz: Eu formo a luz e crio as trevas, eu faço a paz e crio o mal. Eu, Senhor, faço todas essas coisas. E na tradução que aparece na tela, eu até gostaria que voltasse o texto. Essa tradução da Bíblia na linguagem de hoje apresenta o sentido real do texto. Quando a Bíblia diz nesse verso que Deus criou o mal, não está falando de Lúcifer e do mal como entendemos. O sentido correto aparece aí nessa tradução da linguagem de hoje. Eu mando maldições, bênçãos e maldições. E é isso mesmo. A maldição é resultado da desobediência a Deus. Quero também ler o texto ainda em outra tradução, na Bíblia Viva. Diz assim: Eu crio a luz e a escuridão. Eu controlo todos os acontecimentos, os bons e os maus. E é isso mesmo que nós cremos pela palavra de Deus. Deus está no controle de todos os acontecimentos. Até se você já estudou bastante a história de Jó, você vai perceber que Jó atribuiu as desgraças que ele recebeu a Deus. Ele não tinha o conhecimento que temos, ele pensava que aquilo que ele havia recebido de Deus, aquilo que ele havia recebido de maldição, vinha também de Deus. E nós sabemos que tudo aquilo foi provocado, promovido por aquele que veio para destruir e matar. E não ao nosso Deus deve ser atribuído isso, né? Portanto, queridos irmãos, vamos entender com a graça de Deus nessa noite esse assunto de uma vez por todas. Deus não criou Satanás. Deus criou Lúcifer. E porque ele tinha poder de escolha, ele tornou-se o inimigo de Deus, tornou-se Satanás. É conhecido de muitos o pensamento conhecido como paradoxo de Epicuro. Esse filósofo grego, ele divulgou a ideia de que Deus não podia ser onisciente, onipresente e bondoso ao mesmo tempo. Esse trilema estabelecido por Epicuro, ele ainda é repetido pelo ateísmo, especialmente o ateísmo moderno, que surgiu após a queda das torres de 11 de setembro, conhecido como neoateísmo. Então, há um pressuposto muito conhecido do ateísmo que diz assim: se Deus é bom, ele não é poderoso, porque ele quer fazer o bem, quer resolver o problema do mal, mas ele não consegue. Se Deus é poderoso, ele não é bom, porque ele tem o poder, mas ele não tem a bondade, a vontade de resolver o problema do mal. Isso pode ser, e tem sido muitas vezes usado, irmãos, para falar mal do caráter de Deus. É propósito de Satanás que as pessoas pensem mal de nosso Deus. Pois bem, apesar de a palavra de Deus ser para nós uma abençoada revelação, existe nela, na Bíblia, certos pontos que são mistérios, assuntos que nós não entendemos. Em Deuteronômio 29, lemos o conhecido texto da palavra de Deus. As coisas encobertas, como é que diz o texto? As coisas encobertas são para o Senhor nosso Deus, porém as reveladas são para nós e para nossos filhos para sempre, para cumprirmos todas as palavras desta profecia. Então nós precisamos admitir, mesmo como crentes em Deus e em sua palavra, que há assuntos que nós não sabemos e há respostas que nós não temos para dar. É interessante que quando você não tem uma resposta, não quer dizer que você esteja errado, quer dizer que você não tem a resposta.
ok? E um dos assuntos, irmãos, ocultos pela divindade a nós é como, na mente de um ser santo e puro, como era Lúcifer, surgiu o mal. Porque hoje, quando você é tentado, quando você erra, quando nós pecamos, nós sabemos que nós atribuímos isso ao tentador. Mas e antes, quando não havia tentador? É um mistério. Como na mente do querubim cobridor nasceu o pecado. Em Ezequiel capítulo 28, no verso 15, diz assim a palavra de Deus descrevendo o surgimento do mal. Perfeito eras nos teus caminhos, desde o dia em que foste criado, até que se achou iniquidade em ti. Até que se achou iniquidade em ti. Pois bem, nós sabemos que o nome Lúcifer não encontramos na Bíblia, né? Este nome é uma interpretação de Isaías 14:12, né? E Lúcifer do hebraico quer dizer aquele que brilha, vem também do latim com esse mesmo sentido. Então hoje não cabe a Satanás o nome Lúcifer. Chamar Satanás de Lúcifer hoje seria um grande elogio. Ele era Lúcifer quando ele ocupava essa posição de portador de luz. Mas hoje ele é o diabo, é Satanás, portador das trevas, da inimizade contra Deus. Tornou-se o inimigo de Deus. E para nós entendermos alguma coisa mais sobre a queda de Lúcifer e a origem do mal, nós precisamos ler alguma coisa que está na palavra de Deus. Aqui ainda no livro de Ezequiel, no capítulo 28 e no versos de 12 a 15, nós encontramos o seguinte texto da palavra do Senhor. Tu eras o selo da perfeição, cheio de sabedoria e perfeito em formosura. Estavas no jardim do Éden, o jardim de Deus. Toda pedra preciosa era a tua cobertura, sardônio, topázio, diamante, turquesa, ônix, jaspe, safira, carbúnculo, esmeralda e o ouro. E as obras dos teus tambores e dos teus pífaros estavam em ti no dia em que foste criado, foram preparados. Tu eras querubim ungido para proteger, e te estabeleci no monte santo de Deus. Estavas ali, no meio das pedras afogueadas andavas. Perfeito eras nos teus caminhos, desde o dia em que foste criado, até que se achou iniquidade em ti. Essa última parte do texto nós já lemos, né? Então é desta forma que a Bíblia apresenta a entrada do mal no universo. Não temos uma explicação mais detalhada do que isto. Ele era perfeito até que se achou iníquo, pecador e transgressor da lei de Deus. Quero apresentar para você alguns textos do Espírito de Profecia para clarear esse assunto que estamos comentando. Diz a inspiração a respeito desse tema no livro História da Redenção. Lúcifer no céu, antes de sua rebelião, foi um elevado e exaltado anjo, o primeiro em honra depois do amado Filho de Deus. Seu semblante, como o dos outros anjos, era suave e exprimia felicidade. A testa era alta e larga, demonstrando grande inteligência. Sua forma era perfeita, o porte nobre e majestoso. Uma luz especial resplandecia de seu semblante e brilhava ao seu redor, mais viva do que ao redor dos outros anjos. Esta é a descrição de Lúcifer. Ele era um anjo, não um anjo comum, ele era um anjo privilegiado. Depois de Jesus, ele era o primeiro em importância, em luz e brilho. Este era o lugar, a posição que Lúcifer ocupava. Ainda outro trecho da inspiração, para nos ajudar a compreender esse tema, no livro Patriarcas e Profetas. O pecado originou-se com aquele que abaixo de Cristo fora o mais honrado por Deus, o mais elevado em poder e glória entre os habitantes do céu. Lúcifer, filho da alva, era o primeiro dos querubins cobridores, santo e incontaminado. Que maravilha, que maravilhosa descrição.
Que lugar esse anjo ocupava? Que lugar privilegiado ele estava? E eu quero chamar a sua atenção para os primeiros passos da rebelião de Satanás. Quais foram os seus primeiros pecados? E é interessante nós notarmos isto, porque há uma aplicação que precisamos fazer a nós. Há aqui lições que nós precisamos aprender para evitar. Eu leio o texto de Isaías, capítulo 14, versos 13 e 14 da palavra de Deus. Como é que começou esta queda? Por onde começou? E tu dizias no teu coração: eu subirei ao céu e acima das estrelas de Deus exaltarei o meu trono. E no monte da congregação me assentarei, da banda do lado do norte. Subirei acima das mais altas nuvens e serei semelhante ao Altíssimo. Vejam, irmãos, a pretensão de Lúcifer. Ele não pretendeu ter o caráter de Deus. Ele não pretendeu ter a justiça e a bondade de Deus. Ele queria ser maior que Deus, acima, orgulhava-se ser superior aos seus colegas, né, os seus anjos ali, companheiros de serviço ao Senhor. E ele queria subir acima do próprio Criador, acima da divindade e do Pai. No livro História da Redenção ainda explica esse detalhe interessante a respeito desse sentimento que ele teve, principalmente a inveja. Lúcifer invejou a Cristo e gradualmente pretendeu o comando que pertencia a Cristo unicamente. Lúcifer estava invejoso e enciumado de Jesus. Veja, dois sentimentos comuns, corriqueiros. Convivemos com esses sentimentos. Inveja e ciúme foram os primeiros passos da decadência desse anjo. E assim, o que aconteceu? Houve na sequência, uma mudança radical. O Lúcifer, por dar vazão a estes sentimentos de inveja e ciúme, especialmente ciúme de Cristo, porque Cristo participava da divindade, dos conselhos, da comissão ali, da diretoria, e ele invejava essa posição. E o que aconteceu em seguida, a inspiração nos mostra o que ocorre na sequência. Assim foi, dando vazão a esses sentimentos, que Lúcifer, o portador de luz, aquele que participava da glória de Deus, que servia junto ao trono, tornou-se pela transgressão Satanás, o adversário de Deus e dos seres santos, e destruidor daqueles a quem o céu confiou a sua guia e guarda. Por que diz o texto que Satanás agora, ele se tornou destruidor dos seus companheiros? Porque agora ele começou a disseminar as suas ideias, propagar os seus sentimentos para contaminar os seus companheiros de céu e fazer com que eles tivessem também o mesmo sentimento que estava em seu coração. E Lúcifer, então, irmãos, caiu. Lúcifer começou a descer uma escada para o abismo dos seus sentimentos e da transgressão da lei de Deus. Mas olha, o amor de Deus é tão grande. Foram feitas tentativas de recuperar Lúcifer dessas ideias que ele estava alimentando na sua mente. O texto que apresento em seguida, do livro Patriarcas, diz o seguinte: com grande misericórdia, diz o texto assim, com grande misericórdia, de acordo com o seu caráter divino, Deus suportou longamente a Lúcifer. Entretanto, esforços que somente o amor e a sabedoria infinitos poderiam imaginar, foram feitos para convencê-los de seu erro. O Senhor Deus, sabendo dos pensamentos, das más intenções de Lúcifer, fez um trabalho com ele, um trabalho de aconselhamento, de recuperação. Mas Lúcifer não estava disposto a ouvir e a voltar. Os anjos leais, os companheiros de Lúcifer, tentaram também ajudar Lúcifer, mostrar os seus erros,
mostrar o perigoso caminho que ele estava a seguir. Olha esse texto da inspiração ainda no livro História da Redenção. Os anjos choraram. Olha só, no céu houve choro. Os anjos choraram ansiosamente e tentaram levá-lo a renunciar ao seu mau desígnio e render submissão ao Criador, pois até então tudo fora paz e harmonia. E o que podia ocasionar essa voz discordante e rebelde? Lúcifer recusou ouvi-los. Recusou ouvi-los. E sabe o que aconteceu em seguida? Muitos anjos foram convencidos dos argumentos sagazes de Lúcifer. Muitos foram convencidos. Eu sei que você sabe que a história bíblica revela que 1/3 dos anjos foram expulsos do céu. Mas a inspiração diz que mais da metade deles foram convencidos por Satanás. E sabe o que aconteceu? Eles se arrependeram de ter dado ouvido a Satanás e voltaram desse intento. E eles, então, foram readmitidos, foram perdoados e readmitidos ao seu lugar. Olha o que diz a inspiração ainda para complementar esse nosso comentário e basear o que estamos falando. Muitos dos simpatizantes de Lúcifer estavam inclinados a ouvir o conselho dos anjos leais e se arrependeram de sua insatisfação e de novo receberam a confiança do Pai e de seu amado Filho. Nesse texto aparece uma palavra que eu quero chamar a sua atenção: insatisfação. A insatisfação de Lúcifer foi transmitida aos seus companheiros de céu. E eles sentiram-se insatisfeitos. Eles concordaram com as ideias de Lúcifer e eles começaram a dizer: você tem razão, sabe o que é mesmo? Nós poderíamos desfrutar de liberdade e temos que seguir regras aqui, temos que obedecer às leis. Eu sei que ao descrever essa história, você tem se lembrado de episódios que têm ocorrido assim ao seu redor em alguma ocasião. Porque o pecado que iniciou na mente de Lúcifer no céu, ele tem se repetido nas gerações posteriores, nas gerações humanas, né? E nós temos convivido com essas situações. Quando estudamos a história da queda de Lúcifer, nos vem uma pergunta curiosa. Se Lúcifer tivesse se arrependido, ele seria perdoado? O que é que você acha? Olha a resposta da inspiração nesse maravilhoso texto do livro Patriarcas e Profetas. Houvesse ele feito isto, e poderia ter salvo a si mesmo e a muitos anjos. Ele não tinha naquele tempo repelido totalmente sua lealdade a Deus. Embora tivesse deixado sua posição como querubim cobridor, se contudo tivesse ele disposto a voltar para Deus, reconhecendo a sabedoria do Criador e satisfeito por preencher o lugar a ele designado no grande plano de Deus, teria sim sido reintegrado em suas funções. Teria sido reintegrado. Então a resposta é positiva. Se Lúcifer, ao receber os conselhos e advertências de Deus, também as advertências dos seus companheiros, os anjos, tivesse voltado atrás, ele teria sido perdoado, teria sido recolocado no seu lugar de honra e tudo voltaria à paz perfeita. Mas ele não quis ouvir. Você já deve ter lidado com alguém obstinado a cometer um erro. Alguém que você deu um conselho e a pessoa não quis ouvir e depois sofreu terríveis consequências. Ou talvez você já tenha tido a experiência de você mesmo ter ouvido um bom conselho de alguém de sua confiança, alguém que quer o seu bem, e você ouvidou, ou seja, não deu ouvido e se deu muito mal. Isso acontece conosco, isso aconteceu também com Lúcifer. Mas a grande pergunta que se faz é: por que Deus não destruiu Satanás assim que ele se rebelou? E a inspiração vai nos dar respostas para que nós nunca mais tenhamos esta dúvida atrapalhando a nossa compreensão do amor de Deus. Olha só, esta pergunta tem incomodado muitas pessoas, mas a inspiração diz o seguinte:
Por que não se eliminou a existência de Satanás no início de sua rebelião? Resposta: está sublinhada aí. Foi para que o universo se pudesse convencer da justiça de Deus ao tratar com o mal, e para que o pecado pudesse receber condenação eterna. Aqui está uma resposta no livro Educação. Por quê? Porque o universo precisava compreender a justiça de Deus. O modo de Deus lidar com o mal era uma coisa nova. E se Deus tomasse uma atitude ali precipitada, causaria um grande mal. Deus é sábio, é onisciente. E quero te apresentar outro texto complementando esta resposta. Se Deus tivesse exercido seu poder para punir este sumo rebelde, os anjos desafetos não se teriam revelado. Portanto, Deus tomou outra direção, pois queria manifestar distintamente a toda a hoste celestial sua justiça e juízo. O que aconteceria se Satanás fosse destruído? Os anjos que estavam com a mente contaminada pelos argumentos de Satanás não revelariam, não iam expor os seus pensamentos. Eles iam ficar rebeldes, duvidosos do caráter de Deus, mas tudo isso de forma oculta, sem ser revelada. Quero ainda apresentar outros textos da Palavra de Deus em resposta a essa pergunta. Eu me demoro um pouco nesses textos porque esta pergunta, ou as respostas a ela, é de suma importância para a nossa compreensão. Veja o que diz o livro Patriarcas ainda. O verdadeiro caráter do usurpador e seu objetivo real devem ser compreendidos por todos. Ele deve ter tempo para manifestar-se pelas suas obras iníquas. O que Deus fez? Sabiamente, Deus deu tempo a Satanás para que os anjos pudessem ver o resultado das suas obras más. E se ele tivesse sido imediatamente destruído, não se saberia se Satanás é mau. Ele precisava frutificar. Quero apresentar-lhes ainda outros textos da inspiração que revelam a razão por que Satanás não foi destruído assim que pecou. Agora do livro O Grande Conflito. Os habitantes do céu e de outros mundos, não estando preparados para compreender a natureza ou consequências do pecado, não poderiam ter visto, então, a justiça e misericórdia de Deus com a destruição de Satanás. Houvesse ele sido imediatamente excluído da existência e teriam servido a Deus antes por temor do que por amor. A influência do enganador não teria sido destruída por completo. Tampouco o espírito de rebelião se teria desarraigado totalmente. Devia-se permitir que o mal chegasse a amadurecer para o bem do universo inteiro, através dos séculos sem fim. Devia Satanás desenvolver mais completamente os seus princípios, para que suas acusações contra o governo divino pudessem ser vistas sob sua verdadeira luz por todos os seres criados, e para sempre pudessem ser postas acima de qualquer dúvida a justiça e misericórdia de Deus e a imutabilidade de sua lei. Viu só? Se Satanás tivesse sido destruído imediatamente, ele teria sido destruído. Mas as sementes que ele havia semeado no coração dos anjos ainda iria produzir um mal maior, um grande mal. Então o que aconteceu? Quando Satanás não pôde ser recuperado, a Bíblia diz que houve o quê? Guerra no céu. Houve uma batalha. E diferente do que muitas vezes nós pensamos, irmãos, esta batalha que ocorreu no céu foi uma batalha literal. Olha o que diz a Bíblia em Apocalipse capítulo 12. Você pode encontrar no verso 7 essa descrição. Houve batalha no céu. Miguel e seus anjos batalhavam contra o dragão e batalhavam o dragão e os seus anjos. Na sequência, quero mostrar o texto de História da Redenção na página 18. Preste atenção nesta informação desse texto. Os anjos foram dispostos em ordem por companhias, cada divisão com o seu anjo mais categorizado à frente. Então imagine um exército e os soldados enfileirados para a guerra, com
o soldado mais forte, mais experiente à frente. Foi isso que aconteceu. E ainda nesse outro texto que você pode acompanhar, diz assim: o grande Deus podia de uma vez lançar do céu este arqui-enganador, mas este não era o seu propósito. Queria dar aos rebeldes uma oportunidade igual para medirem sua força e poder com o seu próprio filho e seus anjos leais. Eu quero aproveitar a oportunidade para dizer para você que Deus e Satanás não têm forças iguais. Às vezes nos é ensinado que o bem e o mal são forças equivalentes, mas não é assim. O nosso Deus é muito, 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 muito mais poderoso que Satanás. A Bíblia chega a dizer que ele será destruído com o sopro da boca de Deus. Então, houve uma medição de força, mas apenas para dar a oportunidade dos rebeldes seguirem o seu propósito. Não que Deus não tivesse poder para destruir todo o mal. A consequência desta guerra foi que Satanás e seus anjos foram expulsos do céu. Eu vou saltar aqui 2 textos e quero chamar a atenção para um texto da história da redenção na página 19, que tem uma promessa importante, que nós queremos fazer um link aqui com o fechamento da nossa mensagem desta noite. Nenhuma mácula de rebelião foi deixada no céu. A inspiração, quando descreve este assunto que estamos estudando nessa noite, quando descreve esses detalhes deste assunto, nos dá a certeza de que, quando houve a expulsão de Satanás e seus anjos do céu, qual é a certeza? Qual é a garantia? Nenhuma mácula ficou no céu. O céu ficou limpo. Toda a maldade, todo o pensamento mau foi expulso do céu, foi tirado de lá. A inspiração nos dá a garantia de que o céu voltou à harmonia e à paz anterior, completa, integral e perfeita. E qual foi a reação dos anjos que ficaram no céu? Você já sabe que a terça parte dos anjos aderiram ao movimento rebelde de Satanás e foram expulsos do céu. Mas olha o que a inspiração diz a respeito dos anjos que ficaram no céu, fiéis e leais. Veja só a reação desses anjos. Lemos no História da Redenção, na página 19. Os anjos do céu lamentaram a sorte daqueles que tinham sido seus companheiros de felicidade e alegria. Sua perda era sentida no céu. O céu é um lugar perfeito, um lugar de alegria. Mas eu achei interessante, os anjos sentiram a falta daqueles que se perderam. Sentiram a ausência daqueles que antes eram seus companheiros de serviço e de adoração ao Senhor. Quais eram, queridos, as estratégias que Satanás usava no céu e que ainda usa hoje em nossos dias? Quero te mostrar esse texto para revelar como você pode perceber a repetição das estratégias de Satanás ainda em nossos dias. Observe esse texto que vai aparecer na tela para você, do livro Patriarcas, na página 15. O livro Patriarcas, na página 15. Lemos assim: tudo que era simples, ele envolvia em mistério. E por meio de artificiosa perversão, lançava dúvidas sobre as mais claras declarações de Jeová. E sua elevada posição, tão intimamente ligada com o governo divino, dava maior força às suas representações. Deus apenas podia empregar meios que fossem coerentes com a verdade e justiça. Satanás podia usar o que Deus não podia, a lisonja e o engano. Procurara falsificar a palavra de Deus de maneira errônea, figurara seu plano de governo, pretendendo que Deus não era justo ao impor leis aos anjos, que, exigindo submissão e obediência de suas criaturas, estava simplesmente a procurar a exaltação
de si mesmo. Por que eu estou mostrando este texto agora para você? Porque as estratégias que Satanás usou no céu, ele ainda está usando hoje. Diz que tudo que era simples, ele envolvia em mistério. Você já ouviu alguém dizer que o Apocalipse não pode ser entendido? Pois é. Você já ouviu dizer que algumas verdades bíblicas importantes, a nossa mente não alcança a compreensão? Isto é obra de Satanás. É obra dele dificultar a compreensão daquilo que é simples para o nosso ensino e para a nossa salvação. Esta é obra dele. Ele ainda usa esses artifícios, essas artimanhas. Outra coisa que apareceu no texto que eu gostaria de chamar a sua atenção, Deus não podia trabalhar na guerra contra Satanás com o engano, com a fraude. Satanás usa essas ferramentas. Tem usado com muito êxito. Lisonja, o engano, a falsificação da palavra de Deus. Quantas vezes nós podemos comprovar que isso tem ocorrido ao nosso redor? Palavras, expressões, versos da Bíblia, versões bíblicas falsificadas para enganar as pessoas e levá-las a afastarem-se de Deus. Muito bem, queridos irmãos, que lições nós podemos tirar da rebelião de Satanás? Quero apresentar esse próximo texto que nos inspira, nos ensina, nos instrui a respeito de algumas lições que podemos aplicar para a nossa vida hoje, para o nosso contexto aqui. Diz assim o livro Patriarcas ainda, na página 17, a rebelião de Satanás deveria ser uma lição, não só para mim e para você, mas uma lição para o universo durante todas as eras vindouras. Um perpétuo testemunho da natureza do pecado e de seus terríveis resultados. A atuação do governo de Satanás, seus efeitos tanto sobre os homens como os anjos, mostrariam qual seria o fruto de se pôr de parte a autoridade divina. Testificariam que, ligado à existência do governo de Deus, está o bem-estar de todas as criaturas que ele fez. Assim, a história dessa terrível experiência com a rebelião seria uma salvaguarda perpétua para todos os seres santos, para impedir que fossem enganados quanto à natureza da transgressão, para salvá-los de cometer pecado e de sofrerem a pena. Quando estudamos a história da rebelião e queda de Satanás, não estudamos apenas para conhecer o que aconteceu, mas serve, como diz o apóstolo Paulo, para advertência nossa, para que nós evitemos esse caminho, evitemos trilhar o caminho da insatisfação, da murmuração, da inveja, do ciúme, do desejo de supremacia, do desejo de ser maior que os outros. E, finalmente, graças à sabedoria de Deus, há várias profecias bíblicas que falam da destruição de Satanás. E eu quero apresentar esse texto do grande conflito, que faz uso de 3 versos da Bíblia, que é para nós uma promessa de destruição do arqui-enganador, destruição do inimigo de Deus e de nosso inimigo. Diz o texto: declara Deus, e te tornei em cinza sobre a terra, e nunca mais serás para sempre. Isaías 14, Ezequiel 28. Quando vier aquele dia ardendo como forno, todos os soberbos e todos os que cometem impiedade serão como a palha, e o dia que está para vir os abrasará, diz o Senhor dos Exércitos, de sorte que não lhes deixará nem raiz e nem ramos. Malaquias 4:1. Que maravilhosa promessa! Quem é a raiz do pecado? Satanás. Ele é o originador do pecado. Quem são os ramos que serão destruídos com ele? São os seres humanos, as criaturas de Deus, que foram iludidas pelo pecado e foram levadas a cometer a mesma rebelião. E, queridos, há também garantia de paz eterna para nós. Assim como na expulsão de Satanás do céu, eu li agora há pouco que nenhuma mácula de rebelião foi deixada no céu, assim também nós temos a garantia de que não haverá a possibilidade de uma nova rebelião após a restauração de todas as coisas.
Isso é animador, isso traz alegria, traz esperança. Eu quero ainda dividir com você o texto do grande conflito, que nos traz a explicação de como acontecerá isso, como o universo será purificado do mal e como a felicidade será eterna. Diz assim o texto: o universo todo terá sido testemunha da natureza e resultados do pecado. E seu completo extermínio, que no princípio teria acarretado o temor dos anjos, desonrando a Deus, reivindicar agora o seu amor e estabelecer a sua honra perante a totalidade dos seres que se deleitam em fazer a sua vontade e em cujo coração está a lei divina. Jamais o mal se manifestará de novo, diz a palavra de Deus. Não se levantará por duas vezes a angústia, Naum 1:9. A lei de Deus, que Satanás acusara de jugo de servidão, será honrada como a lei da liberdade, como uma criação experimentada e provada. Nunca mais se desviará da fidelidade para aquele cujo caráter foi perante eles amplamente manifesto como expressão de amor insondável e infinita sabedoria. Que maravilhosa promessa de Deus! Mesmo tendo nós a consciência de que o mal está por toda parte neste planeta, que Satanás é o príncipe deste mundo, que ele veio matar e destruir, nós temos ainda a esperança, a promessa de que o mal não é para sempre. O mal tem uma data certa para acabar. Ele será eliminado. Satanás, o diabo e seus anjos serão tornados como cinzas, tornados em cinza. E a maldade não levantará a cabeça segunda vez. E para finalizar essa nossa reflexão, que historia, de forma bem resumida, a queda de Satanás, a origem do mal, eu quero dividir com você nessa noite, ainda para consolar seu coração, para encher você de esperança, para que o nosso coração fique palpitante e apressado de que Jesus volte logo. Esse texto, que é o último parágrafo, se você já leu o livro Grande Conflito, é o último parágrafo do livro Grande Conflito. Que esse lindo texto possa nos encher de consolo, de esperança e de fé. Lemos na palavra inspirada: o grande conflito terminou. Pecado e pecadores não mais existem. O universo inteiro está purificado. Uma única palpitação de harmonioso júbilo vibra por toda a vasta criação. Daquele que tudo criou emanam vida, luz e alegria por todos os domínios do espaço infinito. Desde o minúsculo átomo até o maior dos mundos, todas as coisas, animadas e inanimadas, em sua serena beleza e perfeito gozo, declaram: Deus é amor. Amém. Se de alguma forma essa mensagem tocou o seu coração, compartilhe com seus amigos e familiares. Deixe o seu like, se inscreva no canal para receber todas as mensagens que ajudarão a edificar a sua vida espiritual. Deus te abençoe sempre.